Salmo 103, verso 19, eu gostaria de ler com os irmãos, Salmo de número 103, verso de número 19 a seguir. Salmo 103, e o verso 19, o verso 20, verso 21 e o verso 22. Glória a Jesus. Quantos encontrou, digam amém. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magnífico em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executai os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E você diga amém. Podemos tomar assento, volte a sua atenção para cá. Nós vamos compartilhar com a palavra do Senhor, junto com os irmãos, essa noite. A Bíblia, ela nos diz, o salmista expressando com gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus ainda ia fazer. O Salmo 103, o salmista começa a fazer referência, na onde lemos, sobre a gratidão a Deus, até também pelos seus anjos e por tudo quanto Deus tem criado. Até parece que nós estamos vivendo, irmão, no mundo e estamos sozinhos. Há pessoas que vivem na terra e acham que vivem a terra e estão sozinhos, até porque nós somos homens e somos criados do barro. Mas a Bíblia, ela começa a dizer que a criação não começou por nós. Então, quando nós fomos criados, quando o homem chegou à terra, Deus já tinha criado tudo, até porque a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. Coroa da criação, isso quer dizer que para colocar uma coroa é porque toda a criação já está pronta. Então isso quer dizer que os homens foram a última coisa que foi criada. Eu acredito que os homens foram criados lá para 5 horas da tarde, do sexto dia, tudo já estava pronto. O homem foi só a coroa da criação. Deus só adornou a criação com a criação do homem. Mas a Bíblia começa a nos dizer e nos fazer entender em que às vezes nós achamos que somos um mero mortais, que somos aquele que nasce, somos como erva, em que nasce em cima de um telhado e depois logo que vem o sol nós secamos e morremos. A Bíblia diz que nós somos apenas um canto de niná, que antes da criança dormir nós já morremos. Então a Bíblia fala como a vida na terra ser tão passageira, tão rápida, e que o ser humano passa às vezes sem ser percebido. Mas a Bíblia diz que Deus também não viu assim o ser humano, quando Deus criou o ser humano. Então a Bíblia diz que quando Deus começa a fazer a obra da sua criação, e Deus então estende o seu domínio, Deus começa a criação, fazendo que a obra da criação começa. Mas quando a obra começa, o Filho já estava junto, porque a primeira coisa que Deus gerou foi Jesus. A primeira coisa que Deus gerou foi Jesus. E quando Deus gerou Jesus pelo Espírito, Jesus saiu das suas entranhas, Jesus foi gerado, é o Filho gerado de Deus, e então Deus começa a obra da sua criação. Então o que sabemos é que a criação que nós vemos, o que sabemos que aquilo que nós temos conhecimento, foram criados em 6 dias. 6 dias ou 6.000 anos, isso nós não sabemos, porque um dia para Deus é 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia, então nós não sabemos, se foi 6 dias exatamente, os nossos dias de 24 horas, ou se foi 6.000 anos, isso também nós não sabemos. O que sabemos é que Deus, Ele fez a sua criação, e entre toda a obra da sua criação, Deus começa criando o céu, Deus começa fazendo então o lugar da tua habitação, lugar que a Bíblia diz, começa dizendo que Deus começa a criar os céus. E a Bíblia também diz que, parece que nós venhamos entender, que lá no segundo dia da criação, vamos entender que seja o segundo dia da criação, Deus resolve povoar o céu.
Então, depois que Deus já tem os seus planos, Deus já tem os seus projetos, eu estava dizendo hoje no casamento que Deus não cria nada por acaso. Deus não levantou e Deus não se ficou de pé e simplesmente diz assim: eu vou fazer uma criação hoje, que eu estou sem nada para fazer, eu vou criar alguma coisa. Eu vou arriscar. Deus não era cientista, ele nunca foi cientista. Tudo que Deus criou com propósito. Deus, quando cria, Deus cria com propósito. Deus tem um propósito com aquilo que cria. Então Deus criou os animais com propósito, Deus criou as formigas com propósito, Deus criou os pássaros com propósito, Deus criou o vento com propósito, Deus criou o gelo com propósito, Deus criou o sol com propósito. Tudo tem o seu propósito. Então toda a criação de Deus tem um propósito. Deus não criou nada para não fazer nada. Deus criou com um propósito. Então a Bíblia diz que tudo tem o seu propósito. Então quando Deus começa essa obra da sua criação, ele resolve povoar os céus, e então ele começa a criar filhos espirituais, e então Deus resolveu criar os anjos, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Deus resolveu criar os anjos, e quando Deus resolve criar os anjos, Deus cria os anjos de maneira diferente que criou os homens. Simplesmente Deus pensou: eu vou criar filhos espirituais. E como é que Deus criou os filhos espirituais? A Bíblia diz que Deus criou os filhos espirituais da mesma maneira que criou os homens, não descendo ao chão, não fazendo lama, não fazendo barro, apenas Deus assoprou. A Bíblia diz que os anjos são seres espirituais, que têm corpos espirituais. Então os anjos são espírito. Então não precisou Deus fazer um boneco de barro. Deus apenas soprou os anjos, e Deus então foi criando os anjos numa quantidade exata. Nenhum deles aumentou e nenhum deles diminuiu desde o dia em que foram criados. Por isso a Bíblia diz que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Você nunca vai ver a Bíblia dizendo, e talvez você nunca encontrará no céu uma anja. Você nunca vai encontrar no céu uma anja, porque na verdade os anjos não têm sexo definido. Os anjos não são assexuados. Os anjos não têm sexo. Então o anjo, quando se fala do anjo, é porque o anjo não tem procriação. Então cai-se por terra aquela palavra em que lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, diz que o filho dos homens se pecaram com os filhos de Deus. E algum interpreta que os anjos vieram à terra e acharam as mulheres dos homens bonitas e acabaram se pecando com ela e não subiram mais para o céu. Isso não é verdade, porque os anjos não podem ter relação, os anjos não têm sexo. Então a Bíblia diz que Deus criou os anjos numa organização tremenda. Deus está nos ensinando que o reino de Deus é organizado, o reino de Deus é ordeiro. Deus é um Deus ordeiro. E a Bíblia diz que Deus criou os anjos não por criar, não para enfeitar. Não, Deus não cria nada sem propósito. Tudo que ele criou tinha o propósito. Então a Bíblia diz que Deus cria os anjos, e cria os anjos em separações, em categorias diferentes. No ano de 1999 ou 2000, eu não tenho assim uma data específica para dizer aos irmãos, eu escrevi uma apostila, um ensinamento sobre os anjos. Foi a época em que houve uma grande idolatria de anjo, principalmente nessa época, os irmãos vão lembrar, foi a época de que cantava-se aquele hino: tem anjos voando neste lugar, tem anjos. Lembra quando cantou esse hino, quando cantava esse hino, tem anjo voando nesse lugar? Foi aquela época eu escrevi uma apostila para falar sobre os anjos, porque era uma confusão tão grande sobre anjo, era uma luta tão grande sobre anjo, que hoje nem canta mais esse hino, né? Ninguém cantaram tanto que enjoaram. Diz que aqui tem aquele ditado, diz que nunca comeu melado quando come se lambuza, e aconteceu com esse hino. Cantaram tanto que agora ninguém canta mais, ninguém quer cantar mais, não é verdade? Aí, essa época eu escrevi uma apostila, a verdade sobre os anjos, e aí eu narrei algumas coisas sobre a angelologia, ou estudo sobre os anjos, angelologia, que é o estudo a respeito dos anjos. E a Bíblia diz que Deus então, no segundo dia, nós vamos entender que seja o segundo dia, entendo eu, Deus criou esses seres magníficos, e aí que você ouve muito falar sobre os anjos. E aí você pode dizer: mas pastor, o que tem a ver anjo com família? Você vai entender o que tem a ver anjo com família. Deus criou os anjos, e quando Deus criou os anjos, cada um na sua
função. Anjo não recebe nome como nós recebemos nome. Recebemos nome porque nós gostamos do cantor, ou porque gostamos do pregador, ou porque gostamos do amigo. Não, anjo recebe nome por causa da sua função. O nome do anjo quer dizer o que ele faz. O nome do anjo é a plaqueta que ele recebe, é a profissão que ele tem, é a função que ele exerce. Então a Bíblia diz que os anjos são milhares de milhares e milhares, que não se pode nós imaginar, mas os anjos do Senhor são milhares e milhares e milhares. Aí você pergunta, o que fazem esses anjos? Esses anjos fazem com que o universo seja cuidado. Você pensa que os anjos, quando se fala de anjo, tem gente que fala assim, pastor, anjo está todo lá ao redor do trono de Deus e só cantando noite e dia, sem parar, tudo vestido de branco, e estão lá. Me engano seu, os anjos estão trabalhando. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, nós poderíamos ver que esta casa, que este lugar está cheio de anjos. O anjo do Senhor acampa, a Bíblia diz, ao redor daqueles que o temem e o livra. Então a Bíblia diz que os anjos têm a sua função no universo. Eu poderia começar aqui a destacar-se algumas classes de anjos para você começar a entender. A Bíblia fala a alguns anjos, a Bíblia dá nome a alguns anjos. A Bíblia diz que Deus criou os anjos. Anjos quer dizer mensageiros, anjos quer dizer aqueles que são servidores. Anjos, a Bíblia diz que os anjos, esses anjos são anjos comuns, conhecidos como anjos mensageiros, anjos que estão dispostos ao trabalho do Todo-Poderoso, anjos que servem a Deus, cada um no seu lugar. Por isso que a Bíblia chama de anjos como potestade, domínio, como também a Bíblia chama ele de principados. A Bíblia chama esses anjos, quer dizer, aquele que domina um pedaço, um espaço, aquele que tem parte de uma parte de um reino, aquele que lidera um certo lugar. São esses anjos que recebem a incumbência. Para você entender como é que funciona o reino espiritual de Deus, há alguém que diz que cada estado tem um anjo responsável. Há alguém que diz que tem um anjo que cuida das águas, tem um anjo que cuida do fogo, tem um anjo que cuida do vento, tem um anjo que cuida dos espaços. Cada lugar existe um anjo. Há um lugar que existe um anjo. Dr. Samuel Doctorian, se não me falha a memória, é o nome desse homem. Ele recebe uma revelação no ano de 1998, que os anjos que trabalhavam no mundo, em função dos continentes, dos 5 continentes, ele teve uma visão sobre os 5 anjos, que estão designados sobre os 5 continentes da terra, e eles narraram o que ia acontecer nos 5 continentes no futuro, que é essa época que nós estamos vivendo. E nesta revelação, ele escreveu num livro o que os anjos falou que iam acontecer nos nossos continentes nos dias futuros, numa revelação que ele estava orando na ilha de Pátimos, aonde João esteve aprisionado. Esse homem narra alguns textos. A Bíblia narra que cada anjo tem a sua função, e a Bíblia diz que Deus então cria os anjos, cria esses mensageiros, mas entre esses mensageiros, Deus também fez alguma separação e criou alguns anjos que nós o conhecemos como os querubins. Os querubins são anjos diferentes. E esses anjos, eles não têm asas, mas eles têm asas, mas eles não têm a mesma função que os anjos comuns. Eles têm na mão também uma espada. Então, quando você vê um anjo que tem uma espada, esses anjos são os querubins. E esses querubins são guardiões da glória do Senhor. Eles guardam a presença do Senhor. Os querubins também são aqueles que estão colocados ao pé do trono de Deus. Os querubins são aqueles que sustentam o trono de Deus. Eles têm 2 asas. Os querubins é aquele que estava em cima da arca do propiciatório, lá no lugar santo, tinha 2 asas, e os querubins estavam pintados na cortina do tabernáculo. Esses anjos eram conhecidos como querubins. Os querubins são guardiões da glória do Senhor. Eles, aonde chega a presença de Deus, os querubins chegam para guardar. Por isso que a árvore da vida, quando Adão foi tirado do jardim do Éden, Deus colocou um querubim com uma espada envolvente que rodava para que o homem não voltasse a tomar a árvore da vida. Deus não estava protegendo a árvore da vida, Deus estava protegendo o homem da árvore da vida, porque se o homem toma da árvore da vida e come, o homem então não poderia ser mais perdoado do seu pecado. Eu vou deixar aqui abrir um parênteses para você entender o que eu estou querendo dizer. Você sabe por que Satanás não tem perdão? Você sabe por
por que Satanás não tem perdão? Porque Satanás pecou num corpo espiritual. Então Satanás pecou num corpo espiritual. E como Satanás pecou num corpo espiritual, e o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer para poder redimir. E como o anjo não morre, quem é que vai morrer por Satanás? Não tem anjo que morre, os anjos não morrem. Por isso, Satanás não tem perdão, porque ele pecou num corpo espiritual, e para poder ele ser perdoado, alguém tem que morrer. Mas como o anjo não morre, anjo é ser espiritual, não morre, então Satanás não tem perdão. O seu pecado não tem perdão. Seu pecado não tem perdão. Quando Adão tocou no fruto da árvore da vida, Deus colocou para fora e colocou o querubim guardando o caminho da árvore da vida. Para quê? Porque se Adão tocasse na árvore da vida, também receberia um corpo espiritual. E aí ele não poderia mais ser perdoado. Não tinha como alguém morrer por Adão. Mas como Adão era um homem mortal, então a Bíblia diz que Jesus se fez carne e morreu no lugar do homem. E aí perdoou o pecado do homem. É por isso que Satanás não te suporta. É por isso que o inimigo, entre algumas causas, ele não te suporta, ele não te engole. Porque para ele não há redenção. O pecado dele foi para a morte, o pecado dele foi para a condenação eterna. Não tem um espírito que morre por um outro espírito. E Satanás é espiritual. Satanás foi criado um ser espiritual. Nós não. Nós fomos expulsos do jardim do Éden, sofremos no deserto, passamos a dificuldade da vida, passamos necessidade, passamos frio, passamos fome. E alguém diz assim: Adão foi expulso, e ainda condena Adão. Mas na verdade Deus estava dando um livramento, porque a Bíblia diz que Jesus viria, nascido de mulher, e morreria no nosso lugar, para que nós tivéssemos a segunda chance de nós entrarmos à presença de Deus outra vez. Então Satanás não nos suporta por causa disso. Satanás não tem como, irmão, não suporta como isso, porque nós temos a maneira de se restaurado. Então a Bíblia diz que esses querubins era que guardava a entrada do jardim do Éden, era o que guardava a árvore da vida. E esses mesmos querubins é o que estão diante do trono de Deus, ao pé do trono de Deus, é o que sustenta o trono de Deus. São esses querubins. A Bíblia diz que o salmista diz: e ele montou na asa de um querubim e voou, porque os querubins é o que sustenta o trono de Deus. Quando você ver um anjo com espada e com asa, esse anjo é um querubim. Esse anjo não desce à terra por acaso. Esses anjos não vêm. Você dificilmente verá um querubim na terra. Dificilmente você verá um anjo desse na terra. A segunda qualidade de anjo que Deus criou, e só vemos no céu, são os serafins. Os serafins são seres criados que têm 6 asas. Eles têm 6 asas. E alguém pergunta: pastor, tem alguma coisa acima de Deus? Tem alguma coisa acima de Deus? Só os querubins. Só os querubins estão acima do trono de Deus, diz o profeta Isaías. E eles têm 6 asas. E eles foram criados para poder louvar o Todo-Poderoso, para guardar a presença do Senhor, para adorar a Deus em constante adoração, para que a glória do Senhor seja inflamada. Então eles voam constantemente, desde o primeiro dia que foram criados, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a terra está cheia da sua glória. É eles que vão cantando, vão adorando lá em cima da cabeça do Todo-Poderoso. É eles que vão rodeando ao redor do trono. Esses são os querubins, os serafins, os anjos que têm 6 asas. Quando eles se manifestaram numa visão a Isaías, a Bíblia diz que os umbrais do templo se balançou. Parecia que a casa ia desmoronar, porque Isaías viu o trono do Senhor. Eles viram os serafins ao pé do trono, sustentando o trono, e viram os querubins e viram os serafins voando em cima do trono. A Bíblia diz que esta era a visão do profeta Isaías. Esses anjos quase não serão vistos na terra. Esses anjos são somente os anjos que assistem diante de Deus, do trono de Deus, e eles estão lá para adorar a Deus constantemente. Deus é adorado, é adorado. Então a Bíblia diz que quando Deus criou esses anjos, Deus criou os seus exércitos. A Bíblia diz que Deus criou muitos anjos, e entre esses anjos que Deus criou, a Bíblia diz que Deus criou esse anjo chamado Lúcifer. Esse anjo era um anjo que Deus colocou aqui na terra, e colocou nessa terra e criou aqui um jardim chamado um jardim mineral, aonde tinha pedras de ouro, pedras afogueadas, e esse anjo, ele comandava essa região. Talvez fosse aqui o lugar do concerto, o lugar onde ele ensinava os demais anjos a cantarem. Esse anjo, ele foi criado separado, ele não foi criado junto com os demais anjos, assoprando de uma vez todos eles. Esse anjo foi criado separado.
criado. A história diz que Lúcifer, ele foi criado de uma tal forma que ele foi chamado de arcanjo. Arcanjo, a palavra diz arcanjo, quer dizer chefe dos anjos. Esse anjo, ele tinha dentro dele não um monte de instrumento, mas conforme diz a Bíblia, alguns historiadores, que conforme ele andava, o próprio som saía de dentro dele, e o som das músicas adorava o nome do Senhor. Ele era o que ordenava as músicas. Quando Deus criou o universo, Deus criou as notas musicais e toda harmonicamente, e Lúcifer estava equilibrado nessas notas musicais. É ele quem afinava tudo, era ele que dentro dele saía o som, e esse anjo, ele adorava a Deus através da sua própria vida. Ele adorava a Deus e colocava todos os demais anjos para poder fazer um coral, talvez ensaiado aqui na terra, para louvar o nome do Senhor. O próprio Deus o separou, o chamou ele de sinete da perfeição. Era um anjo perfeito, era um anjo formoso, era um anjo diferente, era um arcanjo. Ele era superior aos anjos. Talvez fosse ele o único arcanjo, porque a Bíblia não falava de outro. Talvez fosse ele o único que havia até esse tempo. Lúcifer era o anjo que cuidava das coisas, administrava aqui nessa terra, aqui nesse jardim chamado mineral, onde havia pedras afogueadas, e ele passeava por essas pedras. A Bíblia também narra que esse anjo conduzia uma adoração ao Todo-Poderoso, mas a Bíblia diz que houve nele ali a soberba, nasceu nele o orgulho, nasceu nele, ele achou que poderia compartilhar e tentar combater com o Todo-Poderoso. Ninguém ia para o embate sem ter a menos esperança que podia vencer. Satanás não era tolo, Satanás não era bobo. Na verdade, ele achou que tinha alguma coisa que ele poderia ir para o embate. E esse anjo era tão perfeito que ele tinha todos os anjos que estavam sob o seu comando, que era uma terça parte desses anjos, que nós não sabemos o número do total, era que ele conseguiu arrebanhar. É ele que ele conseguiu arrebanhar. Ele juntou esses anjos. Os anjos estavam a cada um no seu serviço, os anjos estavam a cada um no seu trabalho, os anjos estavam cada um na sua função. Foi quando Satanás levantou esse exército, e ele disse no seu orgulho: levantar-me-ei e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo, e serei semelhante ao Altíssimo. Foi quando houve orgulho no coração desse anjo. E quando Satanás se levantou, quando Lúcifer se levantou com uma terça parte dos anjos, e ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele fala isso na terra, ele diz que ele se levantaria, e ele subiria, e ele colocaria o seu trono, e seria semelhante ao Altíssimo. Dá para entender que foi agora que Deus criou mais um anjo criado em especial. Parece que Deus levantou do trono e olhou e diz assim: quem poderá parar esse anjo? Eu não vou pôr a mão nele, eu não vou lutar com ele, eu não vou sair do trono para levantar e travar uma briga com ele. Então foi quando Deus levantou do trono e gritou lá de cima para baixo: quem é semelhante ao Altíssimo? Esse é o nome de um anjo que Deus criou na hora do embate, chamado Miguel. Miguel quer dizer quem é semelhante ao Altíssimo. E Deus criou esse anjo, chefe do exército celestial, chamado Miguel. Deus colocou uma espada na mão desse anjo. Deus o criou diferente e colocou à frente do nome dele arcanjo Miguel. Então, quando um arcanjo estava rebeliando, Deus gritou o nome de outro arcanjo e criou um chamado Miguel, que quer dizer quem será semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante ao Altíssimo? E não foi Deus quem embateu Satanás, não foi Deus quem pelejou contra Satanás. Miguel tomou-os do seu exército e desceu. E a Bíblia diz que Jesus falando: eu vi Satanás cair do céu como uma estrela para a terra. Miguel estraçalhou o exército de Satanás, amarrou alguns demônios e apresentou ao Altíssimo e disse: eu joguei um bando para baixo e segurei esses 6. O que o Senhor quer que faça com ele? Deixa amarrado ou quer que o Senhor que faça? E Deus diz assim: enterre ele, aprisione ele nas profundidades do rio Eufrates, até que chegue o dia do julgamento. E Miguel
Miguel trouxe os demônios e aprisionou no fundo do rio Eufrates 6, que eram líder com Lucifer, que está aprisionado até hoje, segundo a Bíblia. E aí Miguel voltou para servir o exército de Deus. Se você não sabe, Deus tem um exército liderado por um anjo chamado Miguel, que é para defender a autoridade e o domínio do Altíssimo. Quando o reino de Deus começa alguém a afrontar a Deus, então Deus levanta e grita o nome de Miguel, dizendo: quem é semelhante ao Altíssimo? Quando Deus brada, é esse anjo que desce, Miguel. Quando há uma afronta, é esse anjo que desce. Eu faço um pedido a Deus sempre que oro. Eu queria vê-lo. Eu sempre nas minhas orações eu digo: eu queria vê-lo, Miguel. Eu queria ver esse anjo. Eu conheci uma jovem no meu tempo da mocidade, de adolescente. Era uma criança e ela tinha um sonho: conhecer Gabriel. E um dia, ela era criança, tinha 9 anos. Um dia de noite, um cidadão pegou ela pela mão e levou ela a um lugar, a um gramado bem verde, e diz assim: eu te trouxe para conhecer alguém, no sonho. E ela disse: quem? E aí o anjo falou assim: Gabriel. E Gabriel se virou. A hora que se virou, ela olhou, ele diz assim: esse é Gabriel, o que assiste diante de Deus. E ela acordou. E depois que eu ouvi isso, eu sempre oro para Deus e falo assim: me apresenta Miguel. Eu queria ver Miguel. Eu acho que Miguel deve ter mais ou menos uns 2 metros de altura. Ele deve ter um corpo avantajado, uma espada reluzente na mão. Ele deve ter um capacete dourado na cabeça. Não é assim que você começa a enxergar ele, irmão? Umas 2 asas grandes. Eu acho que ele deve ser assim quando ele desce. A Bíblia diz que quando Gabriel desceu para poder trazer uma mensagem a Daniel, os demônios se reuniram e seguraram Gabriel. 21 dias. Vocês pensam que o demônio não tem força? Seguraram Gabriel 21 dias. Daniel orando, Gabriel preso, e Deus procurando Gabriel e vendo Gabriel seguro 21 dias. E Daniel dizendo assim: Senhor, manda resposta, manda resposta, manda resposta. E os demônios segurando. Deus levantou do trono e gritou: Miguel, o seu irmão está segurado na atmosfera, e o meu servo está clamando lá embaixo. Libera ele. Como um raio. A história da Bíblia diz que uns anjos voam fora da metafísica a velocidade de um relâmpago, que são 300 mil quilômetros por hora. Então ele sai da sua frente e volta, e você não percebeu que ele saiu. Foi mais ou menos nessa velocidade que Miguel desceu. Eu gostaria até de ter visto, né, irmão? Cercou os demônios, arrancou a espada e travou uma briga tremenda. E aí soltou o irmão Gabriel, diz assim: desce, filho, desce e faz o seu serviço, deixa o resto com nós, desce esse demônio aqui com nós, desce. Aí Gabriel e Miguel continuou lá em cima, irmão, lá lutando. Talvez você não veja, talvez você não imagine o que seja isso. Seus olhos não veem isso, seus olhos não conseguem enxergar isso. E aí quando Miguel desce, o que Gabriel fala para Daniel? A sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia me segurou 21 dias. E então Deus enviou Miguel para que eu pudesse sair e trazer a você a mensagem. Ele dizendo assim: eu vou mostrar para você o que Deus fará nos últimos dias. Sabe por quê? Porque Deus tem um exército. Satanás sabe que Deus tem um exército. Por isso que a Bíblia diz assim: maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. É por isso que Deus estava falando, o salmista sabia do que estava falando. É por isso que o salmista dizia. E por isso que o crente não pode ficar reclamando, irmão, de um coitadinho, um coitadinho. Deus tem nos designado, irmão, anjos para nos guardar. A Bíblia diz que Deus tem nos designado esse anjo, chamado Miguel. E a Bíblia diz que esse tal Miguel, chamado quem é igual a Deus. Quando Deus criou Israel, Deus então chamou Miguel e diz assim: olha, Miguel, vou te dar um serviço. Você está vendo aquela nação chamada Israel? Que é do tamanho do estado de São Paulo?
Sim. Que é pequenininha? Sim. Então aquela nação que você está vendo é a menina dos meus olhos. Eu a elegi para ser o meu povo. E eu quero te dar uma missão. Não deixe ninguém acabar com aquela nação. Aí o profeta Daniel disse: e o anjo Miguel é o guardião da nação de Israel. Você quer ver um exército levantar e cair? É lutar contra Israel. Porque não luta contra os israelitas, luta contra Miguel. Miguel começa a descer e começa a fazer. É por isso que na guerra dos 5 dias, então dos 6 dias, 5 exércitos levantaram contra Israel sozinho, e os 5 perderam, e ninguém sabe explicar como. Quando você lê um livro chamado Verdade sobre os Anjos, você encontra os pilotos dos aviões inglês fazendo seu relatório. Nós estávamos cercados, quando de repente apareceram uns homens vestidos de azul e com a espada na mão, e dissiparam o adversário, e nós não sabia quem era, e nem da onde veio, e nem para onde foi, mas Deus deu vitória a Israel, porque Miguel tem uma missão: guardar a nação de Israel. Sabe quantas vezes Israel caiu? 100. E sabe quantas vezes levantou? 100. Jerusalém foi derrubada 100 vezes e levantou 100 vezes. Miguel tem uma função: guardar Israel. Um exército ele até vence, até ele não pôr a mão em Israel. Porque a hora que ele pôr a mão em Israel, esse anjo elegante, bonito e forte, resolve pelejar pela causa. Miguel. Quando alguém desafia o Todo-Poderoso, então Deus brada: quem é igual a Deus? Aí é esse anjo que resolve o problema. Então, quando se trata de guerra, Miguel. Quando se trata de adoração acima do trono, os serafins. Quando se trata de guardar a santidade do Todo-Poderoso, os querubins. Quando se trata de entregar mensagem, há um anjo que assiste diante de Deus. Deus no trono. E tem uma. Quando Deus quer fazer, quando Deus levanta uma mensagem, entrega um profeta, e o profeta vai e entrega a você. Quando Deus não quer correr o risco de você duvidar da mensagem, ou a mensagem ser testada, porque a Bíblia nos dá direito de poder provar a profecia, para ver se era de Deus, então Deus deixa o profeta do lado e chama Miguel, Gabriel, e diz assim: vem aqui, eu tenho uma mensagem para entregar para o meu servo. Ele diz: mas eu digo o quê? Ele diz assim: desce em Belém de Judá, na casa da irmã Maria, e diga a ela que ela será mãe do Salvador. E Gabriel desce numa velocidade rápida, sem asa, cruza os braços, eu imagino assim, para perto do fogão de lenha, e espera Maria virar dentro da cozinha, e quando Maria vira, é o que ele diz: salve, ó agraciada, bendito és tu entre as mulheres. E ela se assusta de ver um varão dentro da sua cozinha. Ela se assusta também porque a saudação não era judia, não era a salvação, Shalom Adonai. Ela diz assim: ué. E ela diz assim, ele diz assim: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, e ele me mandou te dizer esta mensagem. Tu vai ficar grávida, mas não tenha medo, o que estará em ti é obra do Espírito Santo. Olha, irmão, recebeu uma mensagem de Gabriel, né? Gabriel descer lá para receber uma mensagem. Deus não queria que houvesse dúvida. E ela, quando ela ouviu a mensagem, ela pensou assim: vou ficar grávida solteira, não vou ter como explicar, eu ainda não dormi com meu marido, o que a minha família vai achar? Esse povo vai querer me apedrejar, olha a minha defamação, o meu nome vai cair na lama. Ela podia ter pensado um monte de coisa, mas quando ela ouviu a mensagem de Gabriel, ela abriu a mão e disse assim: olha, faz em mim a tua vontade, eis-me aqui. Não foi assim?
Quando Deus quis avisar o pai de João Batista, o que ele fez? Gabriel, desça lá, avisa Zacarias que ele vai ser pai. Ele vai ter um menino e o menino vai chamar João. Gabriel desceu e Zacarias estava colocando incenso no altar do incenso, e Gabriel parou na porta de entrada e ficou esperando Zacarias virar. Quando Zacarias virou, Zacarias ficou parado, estático, olhando para o varão. Ele diz assim: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus e venho lhe trazer boas novas. Queira Deus que esse anjo desça na tua casa esta noite. Você não vai ter dúvida que vai ser ele, né? De que Deus está falando. Esse anjo assiste diante de Deus. Olha para esse irmão e diga: essas coisas são coisas para crente, irmão. Essas coisas são coisas de crente, coisas de crente. A Bíblia diz que Deus cria esse anjo, são 9 horas. A Bíblia diz que Deus cria esses anjos. E Deus também cria os outros anjos que nós não conhecemos. Mas tem uns anjos que Deus criou, um só. Eu não sei o nome dele. Mas eu não queria que esse anjo me visitasse. É conhecido como o anjo do Senhor. Quando o Senhor tem na terra uma função específica, esse anjo que vem resolver. Quando o cidadão começa a te oprimir, esse anjo desce para resolver a causa. A Bíblia narra que esse anjo recebeu algumas coisas, o Todo-Poderoso sentado lá. Aí não é Gabriel que vem. Por isso que é pecado, irmão. Pecado você tomar o lugar dos outros. Viu? Porque o reino de Deus, ninguém entra no lugar de ninguém. Quem canta, canta. Quem chora, chora. Quem bate palma, bate palma. Quem toca, toca. Quem prega, prega. Quem limpa, limpa. Quem faz, faz. Ninguém entra. Quando é Gabriel, é Gabriel. Quando é Miguel, é Miguel. Quando é um. Quando canta, canta. Quando fala, ninguém lá fala: não, eu sou Gabriel, mas deixa aqui que eu também luto. Daqui a espada. Não tem esse negócio, não. Quando Deus vai chamar Miguel, Deus chama Miguel e Gabriel fica do lado. E Deus passa toda a recomendação ao arcanjo, que é o chefe dos anjos. E Gabriel não entra no negócio, não. Não passa na frente. Por isso que é pecado. A Bíblia diz que os anjos sabem o seu lugar. Os anjos sabem o seu lugar. Então a Bíblia diz que quando Deus criou esse anjo, e quando tem uma solução, que não é para Miguel, não é para Gabriel, então Deus chama esse anjo, chamado o anjo do Senhor. A Bíblia não dá o nome dele. Fala assim: o anjo do Senhor. O anjo é um nome bonito até, né, irmão? O anjo do Senhor. Aí o Senhor brada o nome dele, e ele se apresenta, e o Senhor diz assim: desce no Egito, e passa essa noite lá. Não foi o diabo não, irmão. Não foi o diabo não. E mata todos os primogênitos, desde animais até o filho do rei. E a hora que amanhecer, só haja choro no Egito. E o anjo? Sim, Senhor. Juntou a espada. Meia-noite. Parece que eu vejo. Acompanha a minha visão. É visão, né, Timóteo? Visão. O anjo parou assim, de noite, tudo escuro, pastor Jesus, em cima da terra do Egito, e ficou esperando da meia-noite. Ninguém via. A hora que deu meia-noite, o anjo desceu nessa casa, até matar o filho do rei. Quando amanheceu o dia, o anjo se levantou da terra e se apresentou ao Todo-Poderoso e disse assim: missão cumprida. E o Senhor diz assim: já ouço o grito na terra do Egito. Como as unções específicas, você fala assim: pastor, isso não é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Quando zombaram-se de Deus, quando o rei Senaqueribe zombou de Deus, e diz ao profeta Ezequias que ele estava confiando em Deus, que estava levando o povo a confiar em Deus, queria ver quem ia livrá-lo da sua mão. Isaías foi falar com Deus e pegou a carta de zombaria que o rei Senaqueribe fez
para com Deus. Então quando Isaías disse, olha Senhor, o que estão falando do Senhor, olha o que estão falando do teu povo, não estão afrontando a mim, estão afrontando o teu nome. O que Deus fez? Isaías, diga ao rei Ezequias que não faça nada. Eles não vão atirar uma flecha, eles não vão atirar uma pedra, eles não vão jogar nada contra esta cidade. Eu colocarei um anzol neles e os levarei de volta. E o que o Senhor fez? O anjo do Senhor, e ele se apresentou de novo. Ele diz assim, eu tenho uma outra missão. Ele diz assim, sim Senhor, tem um exército lá embaixo, e tem 32 mil homens, eles estão prontos para a guerra, e vão invadir a minha cidade amanhã. Desça lá, e não deixe que amanheça nenhum vivo. Esse anjinho abençoado, irmão, desceu e matou numa noite só 32 mil homens. Quando Senaqueribe levantou, irmão, e diz assim, vamos preparar para a guerra, não tinha um vivo. E quando amanheceu o dia, esse anjinho abençoado se apresentou diante do Senhor e diz assim, missão cumprida, Todo-Poderoso. E tem gente que faz uma ignorância, né, irmão? Joga pedra, ignora, quer pisar em você, até quando Deus quiser, senão esse anjinho visita lá, irmão. Aí você pode orar, você pode, depois que esse anjinho desceu, irmão. Davi estava no auge do seu ministério, um homem segundo o coração de Deus, mas fez algo que Deus não se agradou. Contou o exército do Senhor. Deus chamou o anjo. Falou assim, não vai aparecer Miguel não. Davi é meu servo, não vai Gabriel também não. O meu anjo, cadê o anjo do Senhor? Aí o anjo se apresentou e disse assim, desce em Jerusalém, sobe sobre o monte de Araúna, levante a sua espada para o lado de Jerusalém, desde o nascer do sol até o pôr do sol. O anjo só fez isso. Subiu no monte da Araúna, ficou suspenso em cima do monte, irmão, e com a espada erguida para o lado de Jerusalém, e começou a morrer gente. 70 mil judeus morreu. Quando 70 mil judeus morreu, Davi se desesperou. Davi olhou e viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada, livrado, apontado para o lado de Jerusalém. Foi quando Davi comprou um monte de Araúna e ofereceu sacrifício. E quando o sacrifício foi queimado e Davi pediu perdão com incenso, subiu. O anjo do Senhor guardou a espada e subiu. Nós não estamos sozinhos. Se você acha que nós vivemos na terra sozinho, nós não estamos sozinhos. Você acha que esse negócio está descontrolado? Você acha que esse negócio está perdido? Você acha que os traficantes lá do Rio mandam? Você acha que o tráfico de droga não tem controle? Você acha que o mundo está dominando? Você acha que a politicagem perdeu? Perdeu nada. Perdeu porque Deus tem a sua palavra. E é o tempo agora do enganador. Mas se Deus quiser tomar esse negócio, Deus toma. Deus faz como quer. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está com ele. Deus tem os seus planos, irmão. Não estamos sozinhos, não. Não estamos sozinhos. Deus é muito bom, irmão, para conosco. É que a nossa visão nós perdemos com o pecado. E a nossa visão, segundo alguns historiadores, é programada para pouca luminosidade. Quando há muita luz, nós ficamos cegos. E como os anjos são seres de luz, nós não conseguimos enxergar. Mas eu tenho certeza que esse lugar está cheio. Cheio. Sabe por quê, irmão? Porque quando você nasce, há uma controvérsia de alguns intérpretes da Bíblia e de alguns teólogos sobre isso, mas não podemos negar. Quando você nasce já no reino de Deus e você torna-se filho de Deus, Deus designa um anjo para te guardar. A hora que você levanta a mão e nasceu de novo e aceitou Jesus, Deus chama um anjo pelo nome, porque todos eles se apresentam pelo nome, e nenhum falha, nenhum fica sem se apresentar. Deus chama pelo nome, e quando esse anjo se apresenta, ele diz assim, a sua missão
agora é cuidar do Laércio até ele chegar na eternidade. E esse anjo desce, quando o Laércio saiu e levantou a mão e foi batizado, ele já saiu com um cidadão de mais ou menos 2 metros de altura do lado dele, com uma espada guardada do lado dele, e ele vai vir na frente o anjo, e Satanás olha do lado e fala assim, está guardado, está guardado, ele tenta. Por isso que a Bíblia diz que o Satanás está ao derredor de nós, porque ao nosso arredor o anjo do Senhor acampa e nos livra de todo mal. É essa palavra que a Bíblia nos revela. Você não vê. Eu acredito que esse lugar está cercado. Eu acredito que o meu anjo está aqui em cima. Porque ele não vai cultuar, né, irmão? O anjo vai cultuar? Não vai. Então o que ele faz enquanto nós cultua? Fica conversando com outro anjo. Porque tem anjo que está em serviço lá no céu, tem anjo cuidando de toda a criação do mundo, não tem? Aí de repente ele se encontra aqui em Iracemápolis. Aí ele fala assim, ué rapaz, o que você está fazendo aqui? Ele diz assim, eu fui designado para cuidar daquele crente lá. Dá trabalho que é tremendo, mas eu cuido dele. Eu cuido dele. Rapaz, faz quanto tempo que eu não te vejo? Ele diz assim, então agora eu estou aqui cuidando desse crente. Olha, irmão. Foi por isso que, aí você fala assim, pastor, uma referência bíblica para isso. Quando Pedro bateu e estava preso lá dentro da prisão de Roma, e quando Pedro bateu na casa da irmã Maria, que a irmã Maria estava em oração de vigília, a menina chamada Rod abriu a porta e diz assim, olhou e viu que era Pedro, fechou a porta de novo e correu para dentro e avisou os irmãos, olha, Pedro está aí fora. E os irmãos disseram, não é Pedro, é o anjo dele. Eles acharam que era o anjo de Pedro. Mas Deus deu ordem aos anjos ao nosso respeito. Você sabia que os anjos foram criados para servir a igreja? Quando Deus criou a igreja, Deus chamou os anjos e disse assim, agora vocês vão servir os santos. Vê do que eles precisam. Servem eles. O meu espírito será a minha comunhão com o meu povo, mas vocês vão servir eles. Mesmo eles sendo maior do que os homens, foram determinados a cuidar de nós. Você imaginou, irmão, o que seria isso? Talvez você não consiga enxergar isso, talvez você não consiga ver isso. Mas o anjo do Senhor, a igreja, ela é guardada. Quando você ora, Deus designa que haja uma proteção. O anjo do Senhor é enviado para poder guardar a sua família, é poder cuidar da sua casa. Por isso que nós devemos orar sem cessar. O anjo que está recebendo, porque o anjo não é onisciente e nem onipresente. Ele não pode estar na terra e estar no céu no mesmo tempo. Ele não pode. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não sabe o que está acontecendo. Então ele recebe determinações, ele recebe direções para poder fazer. Guarda esse crente, guarda esse crente. E quando você ora, eu acredito que o anjo que está guardando aquele crente recebe orientação dizendo, toma cuidado, o inimigo vai tentar levar ele no laço, e o anjo fica vigilante para guardar a tua entrada e a tua saída. Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída. Tem coisas que os anjos fizeram que você nem sabe, irmão, nem sabe. Foi o livramento do Senhor. É Deus quem nos guarda. Então Deus criou, Deus fez isso. Por que você acha, irmão, que senão Satanás teria dominado isso? Tem alguém que acha que o mundo está sorto, que o diabo faz o que quer. Faz não. Faz não. Quando nós reúne aqui dentro, eu acredito porque eu sou crente, eu acredito, quando nós reúne aqui dentro, sabe o que acontece, irmão? Os anjos vão ficando de par em par, um do lado do outro, com a espada segurando para baixo, e vai cercando o arraial, vai cercando o arraial, vai cercando o arraial, cercando o arraial, para Satanás não fazer aqui o que ele quer fazer. A casa está cercada, a Bíblia diz, o lugar está cercado. Por isso que senão Satanás vem, quando escapa um que ele tenta entrar aqui dentro, disfarçado, ele consegue entrar aqui dentro, ele não resiste, porque ele está cercado por fora, e a glória do Senhor aqui dentro não tem dois caminhos, ele tem que ir embora para fora. Ele sabe disso. Ele sabe. Nós somos guardados. A nossa casa é guardada. Quando você lê um livro, ele veio libertar os cativos. Aquela irmã, ela narra que quando fizeram uma obra de macumbaria para uma família, e os demônios foram enviados, porque foram pagos
para poder fazer o trabalho, os demônios foram enviados à casa daquela família. Quando chegou lá, sabe o que tinha acontecido? Estava o pai ajoelhado na sala, a mãe ajoelhada do lado do sofá, as duas crianças ajoelhadas, um de cada lado, e os anjos do Senhor, um do lado do outro, ao redor da casa inteira, iluminado o lugar inteiro. E os demônios rodearam de longe, rodearam de longe, rodearam de longe, e voltaram de onde foram mandados, e disseram assim: o lugar está guardado, o lugar está fechado, o lugar está acampado, nós não tem como entrar, não dá para entrar por baixo, e nem dá para entrar por cima. Eles estão orando lá dentro, e o Deus, o poderoso, mandou o seu exército e cercou a casa. Nós não somos alguém que estamos perdidos, não, irmão. Nós temos dono, nós temos dono. Nós não somos um Zé Ninguém que andamos de cabeça baixa, não. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e Ele tem enviado os seus anjos para nos guardar a nossa entrada e a nossa saída. Não é assim. E alguém fica naquela dificuldade. E eu acredito que esse anjo que nos guarda é o mesmo anjo que nos leva quando partimos para a eternidade. É ele que nos conduz a nossa alma. E nós não vemos ele porque nós dormimos e ele continua acordado. Mas quando nós partimos para a eternidade, que a nossa carne tombar e o nosso espírito levantar e a nossa alma, os nossos olhos serão abertos, a primeira coisa que nós vamos ver é esse anjo dizendo: vem, venha, eu vou te levar ao paraíso, vem, agora venha. E nós vamos o conhecer, e ele vai dizer para nós: eu fui me enviado para cuidar de você até agora, vamos, a minha missão acabou, eu vou entregar você na porta do paraíso, vem, vem comigo, vem, acabou o trabalho, a minha trabalho acabou, e você chegou. E eu acredito que esse anjo, quando termina a missão, ele volta ao Todo-Poderoso e diz assim: acabou a missão. Aí ele diz assim: então você vai cuidar daquele crente lá agora que está nascendo lá hoje. Aquele lá agora é o seu crente. Porque tem gente que acha que os anjos ficam lá sem fazer nada, só cantando. Satanás tem uma ira da igreja. Porque quando ele parou, irmão, quando ele fez a rebeldia lá, o céu silenciou por quase meia hora. Meia hora? Eu não sei se foi 30 minutos ou se foi 30 anos. Não sei. Um dia como um ano, 1000 anos como um dia. E parece que você vê os anjos se aproximando e o Todo-Poderoso sentado no trono, os querubins, os serafins voando e adorando. E aqui embaixo, na terra, aqui, nessa terra que era mineral, tinha um coro, liderado por um anjo, um arcanjo chamado Lúcifer. Mas o coro daqui acabou. O regente rebeliou, desviou a adoração. Agora Deus era adorado por cima pelos serafins. Santo, 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 santo. Ele era adorado por baixo pelos querubins. E adorado de frente pelos 24 anciões e os seres viventes que dizem dia e noite: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, diga o Cordeiro. Só que a terra silenciou. A terra parou. O líder do coral rebeliou. Não tem algo mais importante na vida, irmão, que nos chama a atenção do que a música. Eu vou dizer algo aqui que eu ouvi e eu concordo. Não existe uma igreja que não tenha dificuldade com a música. Você sabia disso? Não existe uma igreja que não tenha dificuldade com a música, com o ensaio, com o instrumento, com a obediência dos componentes. Não existe uma igreja. E eu vou falar por quê. A terra silenciou, o Todo-Poderoso ficou no trono, e o cântico, e dá para entender, os anjos ou alguém que está mais próximo
Porque lá tem também um anjo, eu poderia continuar falando sobre anjo. Tem o anjo do altar, que o anjo recebe uma taça. Cada oração que chega lá, ele vai colhendo. Chegou a oração do Timóteo. Chegou a oração do meu irmão. E tem um anjo, é o chamado anjo sacerdote. Você pode ler lá no Apocalipse, o anjo sacerdote. Nenhuma lágrima cai fora. Ele vai colhendo. Os anjos não ficam lá sem fazer nada. Tem alguns crentes que não querem fazer nada, mas os anjos não ficam não. E aí, a terra silenciou. Parece que nós vemos aqueles anjos que estão mais próximos do Senhor. Aí perguntando assim, Todo-Poderoso, o lado norte do céu ficou vazio. O Éden mineral está em silêncio. Os demônios foram aprisionados dentro do mar de água. Por isso que o Espírito Santo ficava pairando sobre ele. Talvez se fosse segurando os demônios lá, porque quando Miguel desceu, irmão, ele jogou os demônios tudo para dentro. E o Espírito Santo ficou segurando eles lá. Até Deus fazer o inferno, porque o inferno Deus não tinha feito. Deus não tinha plano para o inferno, para colocar os demônios para lá. Aí o Todo-Poderoso sentado, e os anjos dizem assim, e agora? E Deus diz assim, fica preocupado não, nada me pega de surpresa. Ele diz, mas lá ficou em silêncio, acabou. Eu estou terminando já, irmão, acabou. Aí Deus diz assim, espere. Aí o Todo-Poderoso desce, irmão, desce. Aqui, quando Satanás desceu, quando ele viu que ele tinha perdido a batalha, que ele subiu com todo o seu exército para cima, que ele encontrou Miguel lá, e ele virou para baixo de novo. Agora, do jeito que ele subiu voando, ele desceu de piruleta, desceu, não sei como ele desceu de lá para cá e os anjos foram descendo. Isso aqui virou um caos. Eu penso. Não é doutrina, não é nada, é pensamento de um pregador, pensamento de um pastor. Que é por isso que nós encontramos umas pedras de ouro no fundo da montanha, outras pedras lá debaixo da terra, dá um trabalho para achar tremendo, né, irmão? Isso aqui era só ouro, isso aqui era só pedra preciosa. Por que as pedras preciosas sumiu, irmão? A hora que deu o embate, isso aí subiu tudo, né? Mudou a atmosfera do planeta. Isso aqui era ouro. Aí a Bíblia diz, para terminar, o Todo-Poderoso levanta num dia, depois desses 30 minutos de silêncio, e ele fala assim, ó, um querubim para nós voar, o trono, o que a Bíblia diz que Deus anda no trono, e o trono de Deus tem roda, vamos descer. Aí Deus desce para ver a terra de perto, e para na atmosfera. E o que Deus faz? Vamos mudar, vamos iluminar isso, haja luz. Acendeu, já pensou o que era isso, irmão? Acendeu tudo. Foi acendendo a primeira dimensão, a segunda dimensão, e foi acendendo, irmão. A primeira galáxia, a segunda galáxia, e foi acendendo. Aí depois Deus diz assim, agora separe as águas de águas. Separe as águas dos gases, cada um fica no seu lugar. E as águas foram. Deus criou tudo. E depois que Deus criou, aí Deus desce no Éden, na terra, faz um boneco, dá vida ao boneco, e os anjos ficam parados do lado e dizem assim, o que ele vai fazer? Satanás do outro lado olhando e falando assim, o que ele resolveu fazer agora, hein? Parece que eu vejo Deus falar para Adão assim, quem morava aqui rebeliou e cantava para mim, agora eu vou pôr você aqui para você me adorar. O que Deus fez? Criou outros anjos para adorar daqui de baixo? Não, colocou eu e você aqui para nós gritar. Aí o diabo fica furioso, irmão. O diabo fica tão furioso, porque era ele que fazia isso, irmão. Por isso que é pecado você cantar de qualquer jeito, desse jeito aí. É por isso que é pecado você ir para a igreja e fazer aquele pouco caso para cantar. Satanás fica furioso, porque era ele que fazia isso. É ele que subia na frente dos anjos e dizia assim, vamos lá cantar, ó, dava as notas musicais e fazia, vamos lá. E aí levantava o coro todo para cantar. Era ele que fazia isso. E o coro subia debaixo daqui, subia e ia tomando a galáxia, ia subindo aos céus, e entrava a presença do Todo-Poderoso, a adoração vinha daqui de baixo. Mas ele rebeliou, aí o que ele fez?
Aí Deus pegou, salvou o homem. Satanás foi, quando Deus criou o homem, Satanás quis derrubar o homem, que sabia do plano do homem. Aí a Bíblia diz que Deus resgatou o homem, Deus edificou a igreja. E agora? Agora canta um povo em Iracemapo, canta um povo em São Paulo, canta um povo na terra. Vai cantando, e ele tenta parar o cântico de qualquer lugar. E nós somos chamados para isso. E o diabo fica furioso com nós, ele quer nos engolir vivo. Mas tem um anjo guardando a nossa entrada e a nossa saída. Tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, o Espírito de Deus dentro de nós. E quem é que pode nos vencer? Quem, irmão? Quem? Arai, decanduí, racamachuri, anda, faz. Não foi pouca coisa que Deus fez por nós. Não foi. Por isso que todo departamento de louvor tem dificuldade. Porque o inimigo tenta fazer desinteressar. Você pode ver que quando a pessoa forma um grupo para cantar para ele, ele ensaia noite e dia, até gravar o traudo do trem-back. Quando é para Deus, não tem horário, não se importa, troca. Se for para ele, interesse dele, porque ele quer ir num lugar se apresentar, ele quer levar o grupo dele para cantar lá, para todo mundo ver, irmão. Ele põe a vitrola na costa. Ele vai com chuva, abre o guarda-chuva. Se for para Deus, vou amanhã. Deixa eu dizer algo a você. Tem alguém que liderava um louvor daqui, que está interessado que você faça a música de qualquer jeito. Viu? Se você quer ver Satanás ficar furioso, é você cantar ou você tocar. Por que Deus amou Davi? Por que Deus amou Davi, irmão? Porque Davi dedilhava uma harpinha lá, irmão, lá no meio daquele deserto pedregoso, sem dormir, no meio daquelas ovelhas, filho único, de um irmão, filho de uma família de duas irmãs, que estava lá. O que Davi fazia? Dedilhava aquela harpinha, e o trono de Deus engrandecia pelo louvor de Davi. Satanás ficava furioso, mas o anjo do Senhor estava guardando ele. Toca nele não, odeia ele não, deixa ele tocar, deixa ele. Você não quis tocar, deixa ele tocar. E Deus levantou e disse assim: quem é esse menino? Esse menino, eu tenho o meu coração, eu amo esse menino, eu vou levantar esse menino, eu vou ungir esse menino tem futuro, esse menino tem um coração segundo o meu coração, que me adora e me exalta em qualquer circunstância. Satanás queria destruir Davi por causa do louvor. Por isso que é pecado, irmão. É pecado. Eu termino dizendo a você: cada um de Deus nos deu uma função. Quando Deus grita assim, Gabriel diz assim: Todo-Poderoso. Miguel, ele já arranca a espada e diz assim: aonde vai? Mas quando eles gritam, os querubins, eles estão prontos, os serafins, eles adoram. Mas quando ele quer ouvir a sua voz, você dá um monte de desculpa, e você vem quando quer. Hoje não vou. Tinha alguém que fazia isso que você faz, e era perfeito. Deus podia levantar do trono e dizer assim: vou fazer outro melhor do que esse infeliz. Não podia. Foi por isso que os anjos achou que Deus estava fazendo uma loucura. Em vez de Deus criar um ser perfeito, Deus foi lá e fez um boneco de barro. Fez algo em nós. E eu termino dizendo a você:
Você amanhece o dia descabelado, você amanhece o dia, irmão, desanimado. Uma hora você não quer nem vir mais na igreja, outra hora você não quer mais lá, uma hora que você larga tudo, uma hora que você abandona, uma hora você está nervoso, uma hora você está irado. E Deus, e o inimigo olha e fala assim: olha aí. Mas tem uma hora, irmão, que você se ajeita, você está crente, louvando o nome de Jesus, e Deus fala assim: olha aí, olha aí. É por isso que eu amo eles, olha aí, ó. Aí, olha aí. Então eu termino dizendo a você: nós não somos um povo jogado no meio do nada. Eu não sou só, eu sou um crente que mora ali na Evangelista Piccolo, não sou só um crente não que tem 2 vizinhos do lado, não. A hora que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, o anjo do Senhor da minha casa tem 4, eles cercam a minha casa e fica em cima, e fica olhando com a espada desembainhada. Não tem segurança armada, mas o anjo do Senhor está lá acampado à nossa entrada, guardando a nossa entrada e a nossa saída. Senão, Satanás teria engolido vivo. Você acha que eu estaria pregando? Você estaria na igreja se fosse só você? Ser bonzinho, você viria para a igreja? Se o Senhor não abrisse caminho, irmão. Por isso que é pecado você não investir, irmão. Deus está investindo muito mais em nós. Muito mais em gratidão. Levanta cedo, trabalha o dia inteiro. A peça para cair na sua cabeça. A hora que a peça desencaixou, o anjo segurou e travou ela. Você nem viu. Mas a hora que você chegar à eternidade, o Senhor vai mostrar o que os anjos fizeram. Eu termino contando um testemunho, um pastor no estado do Rio de Janeiro foi orar para uma mulher que estava fazendo um trabalho, tinha fechado o centro de macumba, e ela tinha se convertido, e ele foi chamado para orar na casa dela, e quando ele foi na casa dela, o inimigo tomou um taxista que estava embriagado, subiu em cima da calçada, e ia imprensar ele entre o poste e a calçada, e ele sem ver, andando tranquilamente na calçada, mas sem ele perceber, apareceu um vulto branco, um anjo do Senhor, apareceu voando rapidamente, e deu com as 2 mãos no peito dele, e empurrou contra a parede, e o carro passou e bateu no poste e levantou aquele barulho de água fervendo, e ele ficou parado olhando, e o anjo pegou e subiu-a, e ele ficou, não sabia se olhava para o carro ou se olhava para o anjo que tinha desaparecido automaticamente, porque o Senhor acampou os anjos ao nosso redor para guardar a nossa entrada e a nossa saída. A tua casa não está abandonada, teus filhos não estão sem proteção, o Senhor é quem te guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos ficar de pé para mim não continuar. Aracade machurianda faz. Os anjos do Senhor. A hora que nós terminar, os anjos vêm aqui. Sabe que eles vêm aqui? Aprender com nós. Você pensa que os anjos estão aí andando? Aprender com nós. Porque revelação é só para a igreja. Revelação é só para a igreja. Os anjos são sábios porque eles já foram criados sábios, e a sua sabedoria aumentou acompanhando os homens. Foi isso? Então nós estamos aqui esta noite. A tua casa está guardada. Eu vou orar pela sua família agora. A sua casa não está abandonada. A sua casa não está largada. A sua família não está largada. Não. Os teus filhos, quando aceitaram Jesus e você entregou ao Senhor e levantou. Por isso que é importante. A hora que você levanta a criança e leva ao altar e diz assim: Senhor, apresentamos a Ti. Quando apresenta, o Senhor diz assim: está incumbido de cuidar daquele neném. Cuida dele, cuida dele. O anjo já desce. Ele fala assim: é meu. Foi apresentado para mim, é meu. Desce. Isso é importante, irmão. Isso é importante. Isso não é ficção, não. Isso é Bíblia. Bíblia. Então a sua vida não está ao ermo. A terra também não está abandonada. Deus está controlando. Deus está controlando tudo, nos mínimos detalhes. E eu termino dizendo: tem um anjo que cuida das águas. Lá no Apocalipse diz assim: e vi, eis que o anjo estava colocado o seu pé nos oceanos. Não é isso? Eis que vi um anjo que estava colocado o seu pé sobre os fogos. Não é isso? Tem um anjo que controla os ventos. Não é assim. Vai cair no seu ermo, abandonado. Aconteceu. Deus criou e falou assim: agora deixa o negócio. Funciona assim. Deus inaugurou a igreja e enviou seus anjos para cuidar dela.
ao ponto que eu termino. Esse arcanjo, se você não fique triste, se você não conhecer ele antes, esse arcanjo Miguel, ele tocará a última trombeta. E ao toque da última trombeta, o arcanjo Miguel tocará a última trombeta e nós. Por que Miguel será que vai estar no arrebatamento? Porque eu acho que os demônios sem juízo vai querer tentar impedir nós de ir embora, irmão. E eles vão ficar sem cabeça, irmão. Então Deus já enviou Miguel para abrir o espaço. E Miguel, e ele tocará a última trombeta, e nós, num abrir e piscar de olhos, estaremos na glória para sempre, louvando o nome do Senhor. Um novo corpo transformado. E agora digo a coisa e termino: nenhum crente será transformado em anjo. Nós seremos superior aos anjos. Nós sairemos daqui não é para ser anjo, nós sairemos daqui para ser cidadão do céu, para reinar com Jesus na terra e para poder vivermos com Ele para sempre. Nós não fomos criados anjo, nós seremos transformados num corpo semelhante ao do Senhor Jesus e adoraremos a Ele de eternidade em eternidade, bendizendo ao nome do Senhor. Nós entraremos na nossa função e os anjos continuarão cuidando da criação. Segure o seu cartão, entre, faça uma fila no meio que eu vou orar para terminar. Você trouxe a sua família segurada nesse papel. A sua família não está abandonada. A sua casa não está abandonada. Eu brinquei hoje com o irmão Timóteo dizendo, ele falou assim: pastor, dá para andar a 180, 200 por hora. Eu falei: irmão, se andar por isso, o anjo sai. O meu anjo não voa, não anda mais do que isso, irmão. Passou da velocidade e o meu anjo deixa eu sozinho. E aí fica muito complicado, né? Aí fica muito complicado. Deus é um Deus que trabalha. Às vezes você nem sabe como faz as coisas, mas o Senhor guarda. Nós vinha vindo de Minas, a primeira viagem, uma carreta saiu na curva, e quando a carreta saiu na curva, o cavalo da carreta entrou muito embalado, e o motorista, o piloto, quis segurar o cavalo, quis segurar a carreta derrapou o cavalo, e a carreta que estava atrás empurrou o cavalo para cima de nós, veio empurrando para o lado contrário, ia empurrar, porque quem é que segurava aquela carreta? E a hora que o cavalo foi empurrando, que ele ia entrar, invadir a nossa pista, e nós vindo de lá para cá, 120 por hora, e ele entrou na pista contrária, que invadiu a nossa pista, empurrando o cavalo, e nós vimos dar de frente com aquela ferragem do cavalo, não sei como, a carreta deu uma balançada assim, deu uma endireitada, endireitou, e o irmão disse para mim: você viu isso, pastor? Falei: eu vi, mas o anjo voou na nossa frente, falou assim: cai não, deixa o meu servo passar, cai não, deixa o meu servo passar, e segurou o negócio, nós passou, e Deus é um Deus que dá o livramento, e é por isso que nós viemos adorar a Deus por aquilo que vimos, e aquilo que nós não vimos. Tem coisa que você não viu. Todo o livramento você viu? Você viu todo o livramento? No ano de 2007, um pedaço de vigota caiu a 12 metros de altura da torre da igreja, com um prego de vigota na ponta. E eu estava embaixo da torre, e os irmãos estavam na minha frente, e os irmãos gritaram assim: pastor, a vigota. Mas vigota, irmão, de onde? Você está conversando com os irmãos, daqui a pouco eles gritam: pastor, a vigota. Vigota de onde? Você vai correr para onde? Você não sabe se vai correr para lá e toma a vigotada na cabeça? A única coisa que você faz, você para. Foi o que eu fiz, parei e ergui a mão. Irmão, a vigota caiu com 12 metros de altura, virou de ponta, com um prego de vigota na ponta dele. Ela passou na minha orelha, passou no vão do meu braço, arranhando aqui a mão, bateu entre os meus dois pés, enterrou na terra, arrancou terra e voou para cima, e eu segurei com ela. E o irmão olhou para mim e falou assim: o senhor não tem sangue. Falei: mas graças a Deus que está dentro de mim ainda. Só sumiu com o susto, que eu ia ficar sem sangue se esse negócio desse na minha cabeça. Se aquela vigota, aquele caibro de 10 centímetros, com uma vigota de 5 metros, numa altura de 12 metros, desce na minha cabeça, ela varava no meu coração. Agora, que mira, né, irmão? Que pontaria, 12 metros de altura, ela passar raspando a minha orelha, passar entre o meu braço, bater entre os meus dois pés. Você acha que aconteceu o quê?
O anjo não ia segurar a vigota e ia descer ela devagarzinho assim, né? Aí todo mundo ia parar e falar assim, nossa, a vigota está voando sozinho. O anjo não fez. O que o anjo fez? Só segurou na ponta dela e direcionou ela. E aí recuou do lado e ficou olhando na minha cara. O Senhor é quem te guarda, a tua entrada e a tua saída. Crente não tem sorte, tem um anjo. Crente não tem sorte, tem um anjo que guarda a nossa entrada. Segura este papel, pedir aos obreiros que desçam, nós vamos orar pelo seu pedido de oração. Por este papel, quem sabe você precisa que Deus visite. Quem sabe essa pessoa que você está segurando o papel, o nome na mão, ela precisa que Gabriel visite ela hoje, né, irmão? Quem sabe seja Miguel, ou quem sabe seja esse anjinho do Senhor, abençoado de Deus, que vem de vez em quando na terra só, com uma missão específica. E quando ele vem, o camarada se converte, irmão, porque quando ele desce, ele põe a espada no queixo do cidadão e diz assim, vai ficar crente? E vai apertando a espada, vai ficar crente? E vai apertando a espada. Quando o cidadão sai daquilo, irmão, ele vira crente na hora, irmão. A mulher diz assim, o que esse homem viu, irmão, que virou crente? Ele encontrou o anjo do Senhor de noite, e o anjo colocou a espada no queixo dele, e diz assim, se você não se converter, o camarada fica crente na hora, irmão. Quem que você acha que derrubou Paulo lá? O Senhor, a glória do Senhor se manifestou, e o Senhor derrubou Paulo. Sabe que o Senhor põe a mão em Paulo? Eu não põe. Deus não desce para lutar com o demônio, não. Você acha que Deus vai descer para lutar? Quando precisa, ele grita, Miguel, quem é como o Senhor? Segure na sua mão, eu vou orar para que um anjo do Senhor visite a sua casa, visite a sua família essa noite. Gabriel desça com uma resposta para a sua vida essa noite, nem que seja em sonho, Deus te traça uma vitória esta noite. Eu vou orar para que o anjo do Senhor visite o seu patrão, para liberar aquele dinheiro que não sai. Você vai ver que a hora que o anjo chegar lá, irmão, ele libera, ele fica bonzinho, irmão, ele fica mansinho, ele libera, coloca tudo, até o que você não tem direito, ele coloca na sua conta, ainda para fazer um agrado. Deus é um Deus fiel com a sua palavra. Curve a sua cabeça, bendito e eterno Deus. Em nome de Jesus, esta noite, eu termino, Senhor, este culto, louvando a Ti pela vida de cada irmão, de cada irmã que veio à Tua casa. Eles vieram, Senhor, com fé, e eles trazem na mão, Senhor, meu Pai, um pedido de oração. Tem o nome da família, tem o nome de filhos, o nome, Senhor, meu Pai, de genro, o nome de nora, o nome do marido, o nome da esposa, o nome, Senhor, da sogra, o nome do sogro, o nome do cunhado, o nome da cunhada. Deus, esta noite envia, Senhor, socorro do Teu santuário, dá vitória, Senhor, à Tua família, dá vitória, Senhor, aos Teus filhos essa noite. Aquilo que está embaraçado, envia, Senhor, o Teu anjo e guarda, Senhor, os Teus filhos. Entra com providência, Senhor, naquele coração endurecido. Abra a porta que está fechada. Em nome do Senhor, eu quero pedir que essa família seja alcançada, tocada pela Tua mão. Ó Deus, que Teus parentes sejam alcançados pela Tua palavra, e um milagre essa noite venha acontecer na vida dos Teus filhos. Envia, Senhor, os Teus anjos, Senhor, seja Gabriel, seja Miguel, seja, Senhor, os Teus anjos que vêm trazer, Senhor, vitória, que vêm trazer, Senhor, palavra que vem da Tua parte para o coração dos Teus filhos, e para esta família que estão em grande luta. Ajuda, Senhor, os Teus filhos a vencer esta peleja, e coloca um cântico de vitória. É o que eu te peço esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.